Olá pessoal, É, meu nome é Francisco, eu sou professor e também aluno da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática financeira e alguns conceitos básicos da matemática. Bom, nesta aula nós vamos aprender abreviações de nomenclaturas usadas na matemática financeira, conceitos de juros, fórmula para cálculo de juros simples, capitalização em modalidade de juros simples, conceito e cálculo de montantes, fórmula para cálculo de juros compostos, capitalização em modalidade de juros compostos e no final vamos comparar as capitalizações nas duas modalidades. Para a confecção dessa aula, nós utilizamos o livro Matemática Financeira e Análise de Investimentos, do professor Ernesto Coutinho Puccini. Quem tiver interesse e estiver aí iniciando as aulas de matemática financeira, eu recomendo esse livro, pois ele é muito bom. Bem, vamos então falar um pouco, um conceito básico aqui de matemática financeira. A matemática financeira é um corpo de conhecimento que estuda a mudança de valor do dinheiro no decurso de tempo. Para isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. Antes de iniciar o estudo, é necessário estabelecer uma linguagem própria para designar as variáveis que serão usadas. A matemática financeira reconhece que o dinheiro tem valor no tempo. É intuitivo entender que R$ 100 em seu bolso hoje tenham mais valor do que R$ 100 que chegarão às suas mãos daqui 6 meses. Bom, as nomenclaturas que são usadas na matemática financeira e que nós usaremos nesta aula são J, que é juros ou juro, C, capital, algumas vezes usamos PV, valor presente, I é a taxa, dada na forma unitária ou percentual, N é tempo, ou seja, a duração da operação financeira, e M, montante, algumas vezes também usamos FV, que é valor futuro. Então vamos falar aqui um conceito básico de juros. O juro é o valor da remuneração do capital acordado entre credor e devedor em uma determinada operação financeira em que o tempo é relevante. Alguns exemplos de juros que conhecemos são os rendimentos da caderneta de poupança e outras aplicações financeiras, e também quando compramos algo e incide um valor sobre essa compra, geralmente quando compramos algo a prazo. Taxa de juros. A taxa de juro é a relação entre o juro gerado e o capital nela empregado numa operação financeira e se relaciona com a duração da operação. Aquilo que eu falei lá em cima, o tempo é relevante. Para determinarmos a taxa de juros, utilizamos uma forma definida como I é igual a J sobre C, ou seja, taxa é igual a juros sobre capital AP. Esse AP é o seguinte, ao período unitário. Pode ser AM ao mês, AA ao ano, AD ao dia, AT ao trimestre e outras formas mais que existem por aí. Bom, vamos dar um exemplo então. Um capital de R$ 1.500 rende juros de R$ 45 em 3 meses. Qual é a taxa de juros que foi empregada? Então nós temos aqui os dados do nosso problema, onde capital R$ 1.500, juros R$ 45 e a taxa, que é o que nós queremos saber. Bom, utilizando aqui então a nossa forma básica aqui, nós temos que taxa é igual a juros sobre capital AP, então taxa é igual a 45 sobre 1.500, e fazendo essa divisão, nós temos que a taxa é igual a 0,03. Essa taxa aqui ela já está em unitária. Podemos também expressar a taxa de juros de forma percentual, bastando para isso multiplicarmos o resultado por 100. Então vai ficar assim, taxa é igual a 0,03 vezes 100, então taxa é igual a 3% AT, no nosso caso aqui, ao trimestre, porque foi
em 3 meses, que o nosso problema falou. Bom, quando mostramos a taxa de juros na sua forma decimal, dizemos que essa taxa ela está na sua forma unitária. Vamos falar então de juros simples. Em regime de juros simples, o juro é determinado tomando como base de cálculo o capital da operação e o total do juro é devido ao credor no final da operação. Como é que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que o capital da operação é o valor que eu estou investindo e o juro sempre vai incidir sobre esse valor. Independente de quanto tempo ele ficar aplicado, esse juro só vai incidir sobre esse capital que eu empreguei na operação. Entenda por credor todo aquele que empresta dinheiro a outro. Portanto, quando se compra algo financiado, está se tomando um valor do bem como empréstimo. Quando se faz um investimento em alguma aplicação, está emprestando o dinheiro para a instituição financeira. Podemos calcular o juro manipulando a forma usada para a taxa de juros. Então, a fórmula da taxa de juros era o quê? Taxa é igual a juros sobre capital. Se multiplicarmos os dois lados da igualdade dessa equação por C, capital, então a gente vai ter que juros é igual a capital vezes taxa. Quando desejar calcular o juro simples de uma operação em determinado tempo, podemos ao final multiplicar pelo tempo da operação. A fórmula ficará assim: juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Vamos aqui a um exemplo para a gente entender como é que isso vai se dar. Um capital de R$10.000 foi investido em uma aplicação que lhe renderia 3% ao mês na modalidade de juros simples por 3 meses. Qual é o juro devido ao final deste período? Bom, os dados do nosso problema estão aqui. Capital 10.000, taxa já colocamos aqui na forma unitária 0,03. O nosso JK, que é os juros, exatamente o que a gente está procurando, e esse K aqui quer dizer período, uma vez que a gente está pedindo em 3 meses, então cada K desse aqui é o período de um mês, e N aqui é o tempo que realmente também foi feito a aplicação. Então veja só, J1, que é o primeiro período, capital vezes taxa, 10.000 vezes 0,03, R$300. O mesmo vai acontecer com o período 2, com os juros no período 2. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, a definição de juros simples, o juro incide sobre o capital da operação. Então, de novo, 10.000 vezes 0,03, 300. E o mesmo também vai acontecer com os juros no período 3, também R$300. Portanto, os juros no final do período é de J1 mais J2 mais J3, que é igual a 900. Se a gente quiser usar aquela forma simples que eu disse, é só pegar juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, 10.000 vezes 0,3 vezes 3 é igual a 900. Portanto, os juros devido ao final do período é de R$900. Montante. O montante é a soma do capital com o juro que foi acordado na operação financeira e que é devido ao final. E é dado pela fórmula: montante é igual a capital mais juro. Tomando o exemplo anterior, um capital de R$10.000 foi investido em uma aplicação que lhe renderia 3% ao mês na modalidade de juros simples por 3 meses. Qual será o montante a ser resgatado no final desse período? Como vimos, o juro gerado nesses 3 meses foi de R$900. Então, o montante vai ficar assim: montante é igual a capital mais juros, então 10.000 mais 900, 10.900. Então, o montante a ser resgatado ao final desses 3 meses é de R$10.900. Juros compostos. Esse tipo de juros é o juros mais usado, o mais comum usado aí nas aplicações financeiras que existem no mercado. Em regime de juros compostos, o juro gerado ao final de cada período de incidência
é somado ao saldo devedor do início do período subsequente, que é uma nova base de cálculo para os juros. O que isso quer dizer? Quando eu aplico um valor no sistema de juros compostos, o juro vai incidir sobre esse capital e vai formar um novo capital inicial. E para o mês seguinte, o valor dos juros que vai incidir sobre o capital vai ser sobre o capital mais o juro gerado no período anterior. A esse processo de agregação do juro, devido em cada período ao saldo devedor para constituir uma nova base de cálculo do juro, dá-se o nome de capitalização de juros. A fórmula para cálculo do juro é modificada e se transforma em. Na realidade, ela não é tão modificada assim. Apenas colocamos aqui o K, que é o período, porque a gente agora vai calcular por período. Então, olha aqui, a taxa fica juros no período K sobre saldo inicial no período K. Se a gente, então, manipular a fórmula algebricamente, nós vamos ter que juros no período K é igual a saldo inicial do período K vezes a taxa. Esse saldo inicial aqui do período K, esse é exatamente o capital que a gente tem, que está sendo calculado ali para aquele período. Montantes em juros compostos. A fórmula de montantes na modalidade de juros compostos vai ficar da seguinte forma. Montante é igual a capital vezes, aqui esse 1 mais i elevado a n, já é exatamente o cálculo dos juros no período que a gente está dizendo. Então, por exemplo, 1 mais i elevado a n, n é o tempo. Então, já está calculando aqui todos os juros no período que a gente quer calcular. Ou então, FV é igual a PV, que multiplica 1 mais i elevado a n. FV é o nosso montante, valor futuro é aquele valor que vai incidir no final somado com o juro. E PV é o nosso valor presente, ou seja, é o capital que a gente está empregando naquele momento. Então, vamos pegar o exemplo básico que a gente já está trabalhando com ele aí. Calcular o montante de um capital de R$10.000, aplicado por 3 meses a uma taxa de 3% ao mês, sabendo que a capitalização é mensal. Então, nossos dados do nosso problema estão aqui, olha. Nosso valor presente, 10.000, que é o nosso capital. A nossa taxa, 0,03, já está na fórmula unitária. O tempo de operação dessa operação financeira, 3, que é no caso aqui 3 meses. E o nosso valor futuro, que é o montante que eu quero saber, está aqui, é o que a gente quer perguntar. Então, pela fórmula, nós temos valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Então, o valor futuro é igual a 10.000 vezes 1 mais 0,03 elevado ao cubo. Valor futuro é igual a 10.000 vezes 1,03, que é a soma desse parênteses aqui, elevado ao cubo. Elevando esse valor aqui ao cubo, nós temos 1,0972727, multiplicado por 10.000, nós temos então que o nosso valor futuro vai ser 10.927,27. Então, o valor futuro que representa o montante será de R$10.000, R$10.927,27. Comparando então o montante gerado na modalidade de juros simples por 3 meses, R$10.900, o montante gerado na modalidade de juros compostos, R$10.927,27. Se compararmos então isso, nós veremos que a modalidade de juros compostos é a mais vantajosa. Mas na realidade, a gente não tem como escolher, porque esta já é a modalidade usada no mercado financeiro para praticamente todas as operações financeiras. Então, o que vai acontecer? A modalidade de juros simples ela é muito usada somente para referência, né? Não para aplicações. O mesmo acontece quando a gente compra alguma coisa financiado. Sempre é a modalidade de juros compostos que está sendo empregada nessa operação financeira. Correto? Bom, é interessante a gente aprofundar mais na matemática financeira, pois existem muitos outros cálculos que regem as nossas vidas, dos quais a gente não dá nem conta.
como, por exemplo, cálculo de descontos, fluxo de caixa, da inflação, correção monetária, impostos e muitos outros. Mas isso então é matéria para uma outra aula. Por hora nós vamos ficar por aqui, espero que tenha gostado e até a próxima.